Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que 4 médicos que estavam em um quiosque no Rio de Janeiro foram alvejados por pelo menos 30 tiros. 3 morreram, entre eles o irmão da deputada Sâmia Bonfim, o ortopedista Diego Bonfim. A suspeita da polícia é que os médicos foram baleados por engano. Uma força-tarefa liderada pela Polícia Federal e também as polícias civis de São Paulo e Rio de Janeiro vão investigar o caso. No noticiário internacional, o Serviço de Mudanças Climáticas do Observatório Europeu Copernicus informou que o planeta Terra teve o mês de setembro mais quente já registrado na história. E na cultura, o filósofo e escritor Ailton Krenak foi eleito hoje imortal da Academia Brasileira de Letras. Com isso, ele se tornou o primeiro indígena na história que vai ocupar esse cargo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023. Eu começo esse episódio contando para você que aconteceu um crime no Rio de Janeiro que movimentou o noticiário hoje e chocou todo mundo. E a história é a seguinte: durante o início da madrugada de hoje, 4 médicos que estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tomando uma cerveja, foram alvejados por pelo menos 30 tiros. 2 homens chegaram em um carro e simplesmente atiraram. Uma testemunha que foi ouvida pela TV Globo relatou como é que foi essa ação. A gente desceu correndo para a hora da praia, não teve conversa, não teve voz de assalto nem nada, simplesmente chegaram e atiraram. E foi muito rápido, assim, em questão de 30 segundos já tinha acontecido tudo, simplesmente uma execução, a gente percebeu que não foi um assalto exatamente, e aí já tinha ido embora. Acho que eram 2 ou 3 elementos ali, enfim, foi tudo muito rápido e muito assustador, assim, uma primeira experiência no Rio de Janeiro foi horrível. Na imagem do quiosque é possível ver 2 homens checando se as vítimas tinham morrido. Depois, eles entram em um carro e fogem. Dos 4 médicos, 3 morreram e 1 está internado. O grupo de médicos participava de um congresso internacional de ortopedia que está acontecendo em um hotel na Barra da Tijuca. Depois, eles foram para esse quiosque que fica em frente ao local onde estavam hospedados. E os médicos ortopedistas Marcos de Andrade Corsato, de 63 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33, e Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, morreram. Diego Ralph é irmão da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Eles trabalhavam no Hospital das Clínicas de São Paulo. Já Daniel Proença, de 32 anos, sobreviveu e vai passar por uma cirurgia ortopédica. Esse crime mobilizou as polícias do Rio, também de São Paulo, e a Polícia Federal, porque as vítimas são de São Paulo, o crime aconteceu no Rio de Janeiro e um dos médicos é irmão da deputada Sâmia Bonfim. Por causa disso, a Polícia Federal foi acionada para atuar nesse caso. E esse assunto também movimentou a política porque a deputada Sâmia Bonfim é uma deputada muito atuante e também é casada com outro parlamentar, o deputado Glauber Braga. Ambos são do PSOL. A deputada já chegou a dizer em entrevistas que já recebeu ameaças. Mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que nesse primeiro momento, o assassinato dos 3 médicos se trata de uma execução. Nesse momento, evidentemente, há uma visão clara de que se cuida de uma execução e não de um crime patrimonial. Pela própria dinâmica dos fatos, isso fica bem evidenciado. E há 2 ou 3 linhas de investigação que estão sendo percorridas. O fato de haver a proximidade com 2 deputados federais faz com que nós tenhamos essa presença da Polícia Federal, inclusive porque o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também pediu essa parceria entre a Polícia Legislativa e a Polícia Federal. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pediu que todas as hipóteses sejam investigadas.
Esse fato tem que ser meticulosamente investigado, detalhadamente investigado para saber as suas motivações. Todos os fatos dessa natureza, evidentemente, precisam ser investigados. Mas o fato de uma das vítimas ser um irmão de uma deputada federal muito aguerrida, muito combativa e reconhecida, inclusive, por sua qualidade, é muito importante que haja uma investigação profunda nesse sentido e o Congresso Nacional, obviamente, acompanhará de maneira muito próxima os desdobramentos dessa investigação. Já o governador do Rio, Cláudio Castro, diz que a polícia está empenhada para prender os homens que participaram desse assassinato. Estamos trabalhando para que esse caso seja solucionado o mais rápido possível. Reitero o meu compromisso com a investigação, o compromisso da Polícia Civil em a gente o mais rápido possível identificar e prender os autores desse crime. Como eu falo sempre, no Rio de Janeiro, o nosso compromisso é com a verdade, é com a segurança pública e que a gente possa estar elucidando esse crime bárbaro. A deputada federal Sâmia Bonfim classificou o assassinato do irmão e de outros 2 médicos como um crime bárbaro e disse que entrou em contato com o Ministério da Justiça para pedir o acompanhamento da investigação. Ela estava em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para dar um suporte aos pais. E em entrevista à TV Globo, ela falou sobre a relação com o irmão. A pessoa mais linda do mundo, menino íntegro, inteligente, dedicado. Nunca fez mal para ninguém, pelo contrário. Isso orgulhava a nossa família. Foi muito difícil para os meus pais conseguirem formá-lo como médico. Sempre foi um orgulho muito grande para a nossa família. E é absolutamente injusto, cruel o que aconteceu com ele, com a nossa família, com os meus pais. As 3 vítimas desse assassinato no Rio de Janeiro se conheceram no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, era médico assistente do Instituto e professor da Universidade de São Paulo. Ele foi professor de Diego Bonfim e também de Perseu Ribeiro Almeida, que concluíram a residência médica no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Dr. Fernando Baldi, que era colega de Marcos de Andrade Corsato, falou para nossa reportagem como era a relação de Marcos com os colegas. Que eram médicos excepcionais, da ciência médica, atuantes em congresso, atuantes em publicações, são pessoas do mais alto nível científico. Ele deixa filhos e esposa. O cunhado do médico Perseu Ribeiro, o Hugo Dantas, esteve hoje no IML do Rio de Janeiro para liberar o corpo do cunhado e disse que o médico era um homem dedicado à profissão e à família. Médico de formação, se especializou em ortopedia, traumatologia também, uma pessoa que vivia para estudar, para trabalhar, para estar perto da família. Enfim, uma pessoa tem 2 filhos pequenos, um de 11 e uma menina de 3 anos. Enfim, uma pessoa muito correta. A primeira vez que ele veio no Rio foi agora. Enfim, uma fatalidade muito grande e a família está consternada, muito triste. Hoje, os médicos foram homenageados durante o Congresso Internacional de Ortopedia lá no Rio de Janeiro. Esse é o evento que eles participaram no dia anterior. Os participantes fizeram um minuto de silêncio pela morte dos colegas e um dos organizadores prestou solidariedade às famílias. Não há palavras que possam expressar a minha tristeza e o que eu sinto. Em meu nome, em nome do MIFAS, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Pé, a BTP, da qual eu represento. O diretor do Congresso Médico britânico Spencer Hawkes contou para nossa reportagem que viu os médicos antes do crime. Eu estava aqui ontem à noite e eu estava jantando nessa churrascaria. Nós viemos aqui, eu vi eles e eles estavam conversando sobre futebol, alguma coisa assim, e eu voltei para o hotel. Eu acordei essa manhã, li as notícias e vi que 3 pessoas morreram aqui. É muito chocante.
Na Inglaterra, nós não temos armas, a polícia não carrega armas. Isso é inacreditável. Essas pessoas estavam no meu hotel. Isso é muito assustador. E hoje nós temos estudantes de universidades de todas as partes do mundo que vêm para o Rio. Nós vamos seguir em frente. Isso é o que nós viemos fazer no Brasil. Mas seria muito bom se tivesse mais polícia por aqui, só para garantir que os estudantes internacionais estarão seguros aqui, para mostrar para eles que o Rio é um lugar seguro, mesmo se ele não for. Esse caso teve uma comoção geral. Entidades médicas, o presidente Lula, ministros, governadores e outros políticos também lamentaram as mortes e cobraram investigação do caso. E falando sobre isso, a principal linha de investigação do ataque a tiros é que os 4 médicos foram baleados por engano. Essa informação foi obtida pela TV Globo. Uma hipótese dos investigadores é de que o alvo, na verdade, era um filho de um miliciano na região de Jacarepaguá, que se parecia muito com uma das vítimas. Mas outras linhas de investigação ainda não estão descartadas, como, por exemplo, crime político. Os investigadores também acreditam que o crime não teve um planejamento prévio e que os criminosos receberam uma informação dando a localização da suposta vítima e aí decidiram partir para essa empreitada na mesma hora. Isso explicaria um dos assassinos estar vestindo uma bermuda, que é um traje muito incomum em casos de execuções feitas com planejamento. Os outros criminosos estavam com camisas e calças escuras, mas não cobriram os rostos. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro mobilizou equipes para essa investigação e um dos objetivos é refazer o trajeto do veículo usado no crime. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV sujeitas à análise no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, hoje é um dia especial para a nossa democracia, porque a Constituição Federal Brasileira completa 35 anos hoje. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. 35 anos desse discurso histórico pós-ditadura militar do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o Dr. Ulisses Guimarães. Sei que tem muitos jovens que ouvem o Panorama CBN, então eu vou fazer uma contextualização histórica sobre este momento. A atual Constituição, que segue em vigor no nosso país, foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Esse texto nasceu após 20 meses de discussões na Assembleia Nacional Constituinte, sendo aprovado no dia 22 de setembro de 1988. E entrou em vigor no dia 5 do mês seguinte. A chamada Constituição Cidadã marcou a retomada do regime democrático, restabeleceu a eleição direta para presidente da República e o equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esse texto assegurou a liberdade de pensamento e consagrou direitos sociais como educação, saúde, moradia
e proteção à maternidade e à infância, também direitos trabalhistas, como a introdução da licença paternidade e direitos de defesa do consumidor. E para comemorar essa data, hoje teve um evento que reuniu os 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, em um momento que, como você acompanhou aqui nas últimas edições do Panorama CBN, não está nada agradável, principalmente por causa da última ofensiva do Senado, que está tentando enfraquecer o poder do Supremo Tribunal Federal. Lembrando para você que o STF é o guardião da Constituição, onde tem todos os direitos dos brasileiros. E hoje, em meio aí a esses embates nos bastidores entre o Judiciário e o Legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, participaram de um evento do Congresso Nacional para celebrar os 35 anos da Constituição Federal. Esse evento aconteceu na Câmara e conseguiu reunir todos os presidentes dos poderes, mesmo em meio a esses ataques e reclamações do Poder Legislativo contra a competência e ações do Supremo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, representou Lula porque ele ainda se recupera em casa por causa da cirurgia no quadril. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, discursou nesse evento e disse que o momento é de celebrar as conquistas do país nesse período, mas também disse que é um momento para diagnosticar o que precisa ser feito para melhorar. Ele falou que não existe um poder maior do que o outro e que todos devem atuar de forma harmônica, mas que ainda é preciso combater principalmente a desigualdade no país. Ele fez questão ainda de ressaltar os governos de Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, e os primeiros anos de Lula, com a implementação do Bolsa Família. Ele disse que foram avanços importantes da democracia brasileira. Há muito o que comemorar nesses 35 anos de Constituição. Ainda acrescentaria a independência e a harmonia dos poderes. O Executivo voltou ao seu tamanho normal, o Legislativo recuperou o seu espaço decisivo na democracia e o Judiciário viveu um momento importante de ascensão institucional. Não existem poderes hegemônicos, somos todos parceiros institucionais pelo bem do Brasil. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que apesar da Constituição ter proporcionado avanços ao Brasil, todos devem se unir para proteger o país de um fenômeno que ocorre ainda em outros países, como o populismo autoritário. Nós temos o desafio diário de manter a democracia. Nós temos o desafio diário de afastar o que eu chamo dos cupins da democracia, dos arautos do autoritarismo, em que pese eventuais divergências que são naturais na democracia, nós temos que estar unidos na defesa da democracia, para afastar o que não ocorre só no Brasil, mas no mundo, para afastar esse novo populismo ditatorial. Os presidentes da Câmara e do Senado também se manifestaram. Arthur Lira, que é da Câmara, disse que os poderes devem se manter harmônicos e não podem avançar sobre as competências alheias. Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias. Já Pacheco, do Senado, ressaltou que a Constituição impede a volta do autoritarismo e estabelece um novo papel para as Forças Armadas, que não são um poder moderador. Definiu e fortaleceu o papel das Forças Armadas, não como árbitro político, mas sim como braço relevante na defesa do Estado Democrático de Direito. Entre muitas outras medidas, todas elas fundamentais para que nunca de novo o autoritarismo político volte a governar o Brasil, para que nunca de novo deixemos o campo das democracias. Claro que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi questionado se ele vai dar andamento à proposta da Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovada ontem em menos de 40 segundos, que limita decisões individuais e pedidos de vista dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
para Rodrigo Pacheco não existe uma crise entre os poderes e o parlamento tem todo o direito de debater esse tema. O presidente do Senado, que tem o poder de colocar assuntos para serem votados por todos os senadores, diz que ele enxerga a possibilidade das propostas que alteram essas regras andarem no parlamento. Havia um público considerável de senadores e senadoras na Comissão de Constituição e Justiça e a matéria foi aprovada. Obviamente, agora nós vamos submeter o Colégio de Líderes. Não necessariamente a inteireza da proposta deve prevalecer, pode haver posições divergentes em relação a prazo de pedido de vista, por exemplo. Mas é uma discussão que nós vamos submeter ao Colégio de Líderes. Na sequência, vamos submeter ao plenário para ver o entendimento da maioria e decidir sobre isso. E, igualmente, mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora no Senado as propostas que alteram as regras do Supremo tenham uma aceitação maior, lá na Câmara a situação pode ser um pouco diferente. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse abertamente que é contra a tese de um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou levar você lá para o norte do país, porque a situação por lá continua bem crítica por causa da seca. O nível do Rio Madeira baixou mais de 10 centímetros em 24 horas em Porto Velho e ficou abaixo de 1,20 m pela primeira vez na história. Segundo a Defesa Civil Municipal, se o nível não subir nos próximos 5 dias, a capital deve entrar para o estado de emergência. Desde o último mês, a seca fez o Rio Madeira bater uma sequência de recordes. Hoje, a Defesa Civil informou que o rio estava em 1,19 metros e na régua de medição é o menor número já registrado. Mais de 15 comunidades ribeirinhas que dependem de poços amazônicos foram afetadas pelo Rio Madeira e estão sem acesso à água. Segundo a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, que é responsável pelo abastecimento de água em Porto Velho, cerca de 15 mil pessoas estão sem água por causa da seca. Além disso, a hidrelétrica de Santo Antônio, que é uma das maiores do Brasil, foi desligada por causa da baixa vazão da água que passa pela calha do rio para gerar energia. A hidrelétrica funciona em um sistema de fio d'água, ou seja, mantém um reservatório pequeno e depende da vazão do rio para funcionar. E com a suspensão das operações de Santo Antônio, o operador nacional do sistema elétrico decidiu desligar também os equipamentos de uma das maiores linhas de transmissão de energia elétrica do país, o Linhão do Madeira. Com mais de 2,3 mil quilômetros de extensão, a linha conecta as usinas de Jirau e Santo Antônio à região sudeste do país, mais especificamente a subestação de Araraquara, que fica no interior de São Paulo. O objetivo desse desligamento do linhão é priorizar o abastecimento de energia em Rondônia e no Acre, já que apenas uma das 2 usinas instaladas no Rio Madeira estão em funcionamento. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico autorizou também o governo a acionar 2 usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia em Rondônia e no Acre. Enquanto o norte do país passa aí por essa severa seca, o sul do país está debaixo d'água. O estado de Santa Catarina tem cidades alagadas, ao menos 12 rodovias interditadas e os moradores estão contabilizando os prejuízos causados pelos temporais. Segundo a Defesa Civil, 7 municípios decretaram situação de emergência e 54 foram atingidos. Além desses estragos, um homem morreu após atravessar uma área alagada no Rio do Oeste. As cidades que decretaram situação de emergência são São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá, no norte, Ibiã e Jaborá, no oeste, e Laurentino e Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí. Na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,28% aos 113.248 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,31%, cotado a R$ 5,169. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,62%, cotado a R$ 5,453.
No noticiário internacional, hoje teve um alerta importante em relação ao nosso clima. O Serviço de Mudanças Climáticas do Observatório Europeu Copernicus informou hoje que o planeta Terra teve o mês de setembro mais quente já registrado na história. O observatório também informou que 2023 está caminhando para quebrar os recordes de temperatura atingidos em 2016. Para você ter uma noção, de janeiro até setembro, a temperatura média mundial ficou 1,4 graus superior à média pré-industrial, dos anos 1850 a 1900. Já a temperatura média de setembro ficou 0,5 graus Celsius acima do recorde anterior, que foi em 2020. Os cientistas disseram que as alterações climáticas combinadas com o fenômeno El Niño, que nesse ano está mais forte, colaboram para as temperaturas recordes recentes. Agora, eu vou levar você lá para a guerra na Ucrânia, porque pelo menos 49 pessoas morreram hoje em um ataque russo com míssil em uma vila na região de Kharkiv, lá na Ucrânia. Esse é o ataque mais mortal da Rússia contra a Ucrânia nesse ano. Uma das vítimas é um menino de 6 anos. O governador da região de Kharkiv diz que o míssil atingiu um café e um mercado em um horário em que esses estabelecimentos estavam cheios. E para fechar aqui o nosso giro internacional de hoje, eu vou contar para você quem levou o Prêmio Nobel de Literatura. Foi o escritor e dramaturgo norueguês Jon Fosse. Segundo a Academia Sueca, o prêmio foi concedido por suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao incomum. O autor fez a sua estreia em 1983 com o romance Vermelho e Preto, que não tem uma publicação aqui no Brasil. A obra dele inclui ficção, poesia, ensaios e mais de 40 peças teatrais e títulos infantis. Aproveitando o gancho que eu falei de literatura agora há pouco, hoje aconteceu um fato histórico aqui no Brasil. O filósofo e escritor Ailton Krenak foi eleito hoje para ocupar a cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Com isso, ele se tornou o primeiro indígena que vai ocupar esse cargo em 126 anos de história e agora ele tem o objetivo de preservar o legado de figuras notáveis da nossa cultura. Krenak, então, é oficialmente imortal, que é o título que é recebido lá na ABL. Ele era o favorito desde o início, recebeu 23 votos, e ao contrário dos concorrentes dele, como por exemplo o escritor Daniel Munduruku, o novo imortal da Academia Brasileira de Letras não fez campanha. Ele ficou a maior parte do tempo na reserva indígena Krenak, no município de Resplendor, no estado de Minas Gerais. Krenak é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e ocupa a cadeira 24 da Academia Mineira de Letras. Ele nasceu no Vale do Rio Doce, uma região afetada pela atividade de extração mineira, e mudou para o Paraná aos 17 anos, onde ele se alfabetizou. Após ele participar da fundação da União Nacional dos Indígenas, que foi o primeiro movimento indígena de expressão nacional, ele comoveu o nosso país em um discurso na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, em que ele pintou o rosto com a tinta preta de genipapo em um protesto ao retrocesso dos direitos indígenas. O apelo dele, na época, foi essencial para a aprovação da emenda constitucional que trata dos direitos dos povos originários. O sucesso dos livros dele, mais recentes, como A Vida Não é Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, difundiu o pensamento dos povos indígenas para o grande público, propondo novos modos de vida e maneiras de se relacionar com o meio ambiente. Krenak critica nessas obras o que ele chama de humanidade zumbi, que é uma ideia de progresso que deslocou os homens do corpo da terra e nos levou ao consumo desenfreado e à destruição da natureza. Algo que é bem atual, né? O presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, falou sobre esse momento histórico lá na ABL. Então, isso para a Academia é a reafirmação da nossa vontade de termos a maior representatividade possível da cultura brasileira aqui dentro. Panorama CBN.
Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com o querido Gabriel Freitas. Combinado? Beijos pra você e até mais!